Juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro Devassando o Invisível. São estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade sob orientação dos espíritos guias da médium Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 5. Mistificadores obsessores. Segunda parte. Algumas dessas pobres entidades traziam capas escarlates, recamadas de guizos, ou listradas em cores vivas, pés enormes, calçados de botas ou sapatos muito pontudos, coisa rara de se poder observar em espíritos desencarnados, mesmo em estado de transe, e tocavam flautins muito primitivos, pequenas gaitas, próprias de crianças, dançavam desagradavelmente, notando-se que o faziam com ares de provocação, mostrando na fisionomia trejeitos e esgares, caratonhas horripilantes à guisa de sorrisos. Trajavam uma delas um manto roxo, exibindo cabeleira até os ombros, encaracolada, coroa de espinhos e um caniço nas mãos, displicentemente parodiando a imagem do Senhor dos Passos, observada nas procissões do culto católico, e o fazia usando sapatos desmedidamente grandes e semblante grotescamente compungido. Outras entidades se apresentavam com gorros, becas, funis, com bolas pendentes ou faixas de fitas, chapéus de 3 bicos com abas enormes ou copas excessivamente altas, exatamente como gostariam de ostentar os carnavalescos humanos. Acreditamos mesmo que tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a certos excessos lamentáveis comuns por essa época do ano, e através dos quais eles próprios, espíritos, se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se, para tanto, das vibrações viciadas e contaminadas de impurezas dos mesmos adeptos de Momo, aos quais se agarravam. Algumas dessas feias criaturas espirituais traziam uma feição ainda singular, completamente impossível a um cérebro humano engendrar, a qual seria, antes de tudo, grotesca e cômica, não fora a dramaticidade que, em essência, conserva com possibilidade de levar à loucura alucinatória não apenas os espíritos recém-desencarnados, que caem em suas garras no além-túmulo, mas também pessoas encarnadas que por elas se deixem influenciar, até a possibilidade de enxergá-las com frequência e plenamente se afinarem, por isso mesmo, com as suas vibrações. Mostrava-se uma delas excessivamente alta, roliça, qual o tronco de árvore. De certa altura saíam os braços, que mais pareciam longas tiras de cipó, e que se moviam em reviravoltas, como os tentáculos de um polvo, distribuindo chicotadas em torno de si. De corpo assim roliço, desciam então as pernas, varas finíssimas, com enormes sapatos pretos, quais pequenas canoas. Os traços fisionômicos eram desenhados quase no ápice do rolo, isto é, no inacreditável corpo. Não havia pescoço e ombros, nem roupas, mas o chapéu lá estava, completando a monstruosidade. Essa horrível entidade fazia-se acompanhar de outra, que se diria o seu contraste, propositado e caprichoso, excessivamente pequena, rotunda, com um rosto de dimensões desproporcionadas para o tamanho do corpo, faces gordíssimas, vermelhas, como se o infeliz vivesse eternamente soprando alguma coisa, chapéu com abas enormes, botas, esporas e chicote, tudo desconforme, impressionante pela fealdade e pela desarmonia. Dentre as duas, não se saberia qual a mais desagradável e chocante, mas era certo que tais arremedos humanos causavam mal-estar insuportável, pavor mesmo, não tanto, talvez, pela grosseria da forma, mas pelas influenciações nocivas e contaminantes que as suas mentes, desajustadas da harmonia da criação, deixavam irradiar, pois que o médium, assim arrebatado do corpo físico para estudos e observações do invisível, adquire percepções pasmosas, não lhe escapando à visão ou ao entendimento nenhum pormenor daquilo que os instrutores lhe dão auxílio e auxiliam a examinar. Outra entidade, no novo grupo que acabamos de descrever,
medindo cerca de 1,5 metros de altura, usando sapatos grotescos muito grandes, calçados em pés trocados e um paletó demasiadamente amplo para o volume do corpo e da estatura, mostrava a particularidade de bigodes tão extensos que se arrastavam pelo chão, até uma distância aproximada de 3 ou 4 metros. Ela os exibia provocantemente, qual palhaço, soprando-os de quando em quando aquela ridícula metragem de bigodes. Então se levantava no ar, ondulante, para se enrolar depois, tomando a posição natural dos bigodes humanos. Não nos foi possível conter o riso diante desse infeliz mistificador, que se nos afigurou mais leviano e cômico do que mau. Porém, incontinente, Charles nos repreendeu com vivacidade. Segurando nossa mão com força, disse no murmúrio: rir-se é aplaudir, louvar seus atos e, portanto, afinar-se com eles. Haverá troca de vibrações e, de qualquer forma, se estabelecerá o malefício. Será necessário o médium, como ao espírito, diante deles o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, um equilíbrio isolante que traduza a superioridade moral. Alguns outros pareciam aleijados, pois se mostravam com pernas e braços tortos, bocas retorcidas em esgares e caratonhas chocantes, olhar estrábico, enquanto suas vestes seriam antes andrajos e não fantasias. Gemiam e choravam, bradando pelo socorro de alguém que os ajudasse a se recompor, pois não conseguiam reequilibrar-se no estado que lhe era natural antes das farsas mistificadoras que recriavam no intuito de atormentar o próximo. Pareciam sofrer superlativamente, aterrorizados, deprimidos, decepcionados, e Charles tornou explícito: esse é o final de tantas leviandades e inconsequências por eles praticados. Como ninguém as mais ignora, o perispírito é um corpo semimaterial, sutil, impressionável, sensível, registrando as suas potencialidades vertiginosas até as ondulações dos mais suaves pensamentos. Agindo sobre esse envoltório tão delicado com sublime, a mente e as vontades individuais farão dele o que desejarem, visto que a mente, ou o pensamento, a vontade, a energia psíquica, a essência do ser, cria, produz, edifica, realiza, conserva, aplica, modifica, servindo-se das poderosas forças que lhe são naturais. Dedicadas ao exercício contínuo de tantas ações desarmoniosas, afeitas a tantas inconveniências e inconsequências, comumente durante longas décadas, essas entidades terminam por viciar não apenas a própria mente, como ainda as próprias essências ou matérias sutis e maleáveis do perispírito, o qual se deforma ante os choques, por assim dizer, magnéticos das vibrações emitidas para o lamentável feito. Se afeiam ante o domínio mental de tantas caratonhas e desfiguração da forma ideal perispirítica imaginada pela criação. Mal intencionadas e avessas ao bem, tanto se fazem de feias e desagradáveis, deformando voluntariamente o perispírito, que seu intuito de felicitarem o próximo, mistificando-o até a obsessão, através do pavor e da alucinação, que infundem, que depois, quando percebem a conveniência de se deterem, porque prejudicam a si própria, já não conseguem forças para se refazerem e voltarem ao natural. Não é em vão que se abusa das leis gerais da criação, na terra como no espaço, e por isso mesmo esses infelizes assim permanecerão, sob sua inteira responsabilidade, por livre e espontânea vontade, contundidos pela mente, feridos pelos choques desarmoniosos das próprias vibrações dirigidas a atos contrários ao alvo estabelecido pela divindade suprema. E tais como se encontra, serão encaminhados para a reencarnação, como infratores da ordem pública o seriam para um presídio, único recurso na atualidade, a reencarnação, para lentamente reequilibrá-los na harmonia geral, visto que as formas pesadas da matéria carnal serão como que formas ortopédicas necessárias à minoração de tais enfermidades vibratórias de origem moral consciencial.
mas como facilmente se compreenderá, os pobres folgazões, inconsequentes e malvados, renascerão doentes fisicamente, já que doentes graves são como espíritos arrastados ao corpo intermediário ou perispírito, brutalizado como vês. Serão, portanto, enfermiços, raquíticos, retardados, vítimas de males incompreensíveis que a medicina terrena diagnosticará como de origem sifilíticas. Serão feios, tristes, doloridos, tardos de movimentos e ação, porque tardos de vibrações, sofredores e até dementes, tolos, medíocres, causando, muitas vezes, repugnância e compaixão a quem os conhecer. A sentença cristã, a cada um segundo suas obras, é artigo mais elástico do que as pessoas têm imaginado. Esses infelizes que aí vês, ferindo, atraiçoando, mentindo, perseguindo seus irmãos de humanidade na terra como no invisível, e a si próprio feriram, atraiçoaram, mentiram e perseguiram. E assim sendo, as más ações engendradas por suas mentes desorganizadas reduziram-nos a sofredores em luta com provações melindrosas e convalescentes psíquico-consciencial, que demandarão períodos seculares até que atinjam o necessário equilíbrio, isto é, a regeneração e a reparação completa do mal praticado. Do que fica exposto, depreenderás as responsabilidades que pesam sobre os ombros dos espiritistas, médiuns ou não. Através deles, será necessário que os ensinamentos e revelações que a espiritualidade concede sejam conscienciosamente propagados entre as pessoas, e a estes auxiliando na reeducação de si mesmos, a fim de não mais se deixarem enredar nas teias obsessoras de criaturas de tal espécie, que agem de preferência através do sono corporal de cada noite, pois as vossas sociedades estão repletas de casos lamentáveis, originados num colúnio das paixões de uns e de outros, assim como repletas estão de reencarnações expiatórias desses mistificadores terríveis que acabas de surpreender em ação. E que leigos e espíritas meditem a tempo sobre o perigo dos desequilíbrios do mundo mental de cada um, que bem poderão fornecer acesso a uma invasão análoga do invisível. Resta-nos acrescentar que a criança que deu motivo à presente lição se corrigiu das anormalidades apresentadas, e o que mais contribuiu para tão feliz desfecho foi o serviço de conselhos e preces a favor das entidades influenciadoras, durante as fraternas e tão belas reuniões do culto do Evangelho no lar, que os espíritas há algum tempo tão amorosamente praticam, recordando os tempos apostólicos. Meus amigos, orar e vigiar, não é? Como nós estamos nos comportando? Como nós influenciamos as pessoas ao redor? Não é verdade? É preciso estar sempre alerta ao nosso comportamento e ao comportamento daqueles que nos rodeiam. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês no próximo capítulo.